Aprendemos na lição anterior que a Bíblia não é contra ter dinheiro, ela é contra amar o dinheiro. Lemos Gênesis 13, verso 2, Eclesiastes capítulo 5, verso 10, entre outros textos. Nessa semana vamos aprender que não devemos investir, fazer os nossos investimentos apenas aqui neste mundo, mas devemos também investir, né, na corretora celestial, diríamos assim. Devemos acumular tesouros no céu. Em Mateus capítulo 6, verso 21, né, versos 19 e 20, na verdade, Jesus diz assim: não acumulem tesouros sobre a terra, onde as traças e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam, mas ajuntem tesouros no céu, onde as traças e a ferrugem não corroem, e onde os ladrões não escavam nem roubam. Jesus está aqui nos incentivando a não apenas investirmos neste mundo, mas investirmos especialmente no mundo por vir. E como que nós acumulamos tesouros nos céus? E como que nós deixamos de acumular tesouros nos céus? Essas são as duas perguntas principais que nós vamos aqui responder nesta breve lição. Essa lição será breve, né? Porque, por exemplo, na parte de domingo eu não achei lógica em associar a história de Noé, né, a esse ensinamento da semana, não é? Eu sei que pode se aplicar, mas eu não consegui ver muita lógica em aplicar esse texto, não é? Essa história de Noé à lição. Mas deixando isso de lado, vamos aqui ver o que faz com que nós acumulemos tesouros no céu e o que impede de acumularmos tesouros nos céus. A primeira coisa que contribui, que faz, obviamente, isso que significa acumular tesouro nos céus, é você ter fé e obedecer a Deus, né? Quando você faz isso, você está, de uma forma simbólica, não é, acumulando tesouros nos céus. Isso não é salvação pelas obras, tá? A salvação é um dom de Deus, como diz Efésios 2, 8 e 9, mas, em resultado desta graça, você tem que responder a esta graça, obviamente. E uma das respostas à graça é a fé e outra é a obediência. Não uma obediência legalista, mas como resposta a um coração que tem fé em Deus, tá? Então nós vemos sim, na vida de Abraão, que a fé e a obediência possibilitaram que Abraão acumulasse, diríamos assim, tesouros nos céus. Vamos ler aqui alguns textos. O primeiro deles, Gênesis 12, 1 a 3. Gênesis 12, 1 a 3, diz assim, vou ler aqui na King James atualizada. Então o Senhor veio a Abrão e lhe ordenou: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e dirige-te à terra que te indicarei. Eis que farei de ti um grande povo. Eu te abençoarei, engrandecerei teu nome, serás tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei aquele que te amaldiçoar. Por teu intermédio, abençoarei todos os povos sobre a face da terra. Esse texto aqui tem muito a dizer, né, especialmente do descendente principal de Abraão, que é Cristo, por meio do qual Deus abençoaria todas as nações debaixo da terra, né, por meio da salvação em Jesus. Mas vamos nos determos aqui na fé e na obediência, que fez com que ele acumulasse tesouros nos céus. Abraão teve fé em Deus, e como resposta a essa fé ele obedeceu. Ele saiu da terra de Ur dos Caldeus. Se Abraão tivesse apenas acreditado em Deus, mas não tivesse obedecido ao mandamento de Deus, ao pedido de Deus para sair da parentela dele, que eram pessoas que estavam mais envolvidas com paganismo, você acha que a fé de Abraão teria sido uma fé verdadeira? Analise. Repito, a Bíblia não fala de salvação pelas obras, mas ela mostra que a obediência, né, é um resultado, é uma resposta à fé que você tem em Deus. Não é uma obediência perfeita, não é? Você tem que crescer a cada dia, isso se chama santificação. E a santificação é um processo, é uma fase
do processo de salvação, na qual nunca vamos receber um diploma nesta vida, porque nós sempre teremos algo a melhorar. Na glorificação, aí sim, 1 Coríntios 15 ensina, quando o nosso corpo, a nossa natureza como um todo, a nossa mente forem transformados, quando a nossa mente for reconfigurada, diríamos assim, Deus vai fazer novos caminhos neurais, aí sim nós estaremos com a plenitude da perfeição, e mesmo assim aprenderemos pela eternidade toda, porque o conhecimento, se agora é infinito, imagina o conhecimento desde a eternidade, então não tem fim realmente, tá? Agora, Abraão, ele teve que crer em Deus, crer no que Deus falou, de que era melhor para ele sair da terra de Ur dos Caldeus, era melhor sair de perto da sua parentela, e ele teve que agir em conformidade com essa fé. E ele partiu dali. Diz o texto bíblico, né? Ele partiu dali com Ló, né? E demais parentes e servos e tudo mais. E aí quando você vai aqui para Gênesis, ou melhor, vamos para Hebreus 11:8, quando comenta acerca dos heróis da fé, né? O autor de Hebreus, falando de Abraão, ele diz assim: pela fé, Abraão, quando convocado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que no futuro receberia como herança, embora não soubesse para onde estava sendo dirigido. E aí fala no verso 9, né? Mediante a fé, peregrinou na terra prometida como se fosse terra estranha, habitando em tendas, assim como Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Agora, por que Abraão conseguiu ter esta fé e ao mesmo tempo agir em conformidade com esta fé? Verso 10. Porquanto aguardava alcançar a cidade que tem alicerces magníficos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Veja, Abraão, ele esperava a terra prometida. Só que Abraão esperava acima disso a cidade celestial, a nova Jerusalém. Isso aqui nos mostra uma coisa muito importante. Você que é um querido internauta pentecostal, esta ênfase que teólogos, né, dão à reconstrução, à devolução de Jerusalém aos judeus como um sinal dos fins dos tempos, isso não é bíblico, né? A ênfase dos autores bíblicos não está mais na Jerusalém terrestre, está na Jerusalém celestial. Então você tem que ver isso aqui em Hebreus 11:10, e também você vai ler em Apocalipse, né, 21, 22, que fala da nova Jerusalém que está nos céus. Tá? E aí, vou ler aqui para você uma citação que está no livro Patriarcas e Profetas, página 96, que diz assim: aquela obediência inquestionável de Abraão é uma das provas mais notáveis da fé a serem encontradas em toda a Bíblia. Então olha que bonita essa citação de Ellen White, né? A obediência inquestionável de Abraão é uma das provas mais notáveis de fé que nós encontramos na Bíblia. Isso está em harmonia com Tiago 2,26, que diz que a fé sem obras é morta. Ok? Então a primeira forma de acumularmos tesouros nos céus, tendo fé em Deus, e como resposta a essa fé, fazermos a vontade de Deus. Significa que não vamos falhar? Não significa isso. Tanto que Abraão falhou. Tá? Mas significa que você, amparada na graça, você vai continuar crescendo, sem desanimar, porque a graça de Cristo é maior do que os seus pecados. Tá bom? Agora vamos ver como não acumularmos tesouros nos céus. E a primeira forma de não acumular tesouros nos céus é a ganância. E isso se manifestou, como nós vemos aqui na lição, na vida do sobrinho de Abraão, Ló. Aconteceu um momento em que Deus fez com que Abraão e Ló prosperassem muito.
E aí não havia pasto suficiente, né, recursos suficientes para manter, né, os rebanhos, diríamos assim, de Ló, de Abraão, e os servos de um e os servos de outro. E aí começaram a brigar esses servos, esses funcionários, diríamos assim, começaram a brigar entre eles. E aí eles decidiram, eles viram, né, no momento que era melhor se separarem. E olha que interessante, Abraão fez uma proposta para Ló, né? Você pode ler isso em Gênesis 13. Ele propôs a Ló o seguinte: olha, escolhe para que lado você vai dessa terra e eu irei para o outro. Se Ló não fosse ganancioso, ele teria respeitado seu tio, né, por ser o tio, por ser mais velho, e dito assim: tio, o senhor escolhe. Mas não, ele foi ganancioso e ele não permitiu que o seu tio Abraão escolhesse, né, Abrão na época, escolhesse para que lado ir. E aí ele decidiu escolher o lugar que obviamente lhe pareceu em maiores condições de fazê-lo prosperar ainda mais. Só que ele se esqueceu, né, de que toda decisão a ser tomada, antes devemos consultar a Deus. E além disso, respeitar os mais velhos. E por ele não ter feito isso, né, aonde que ele acabou morando e aonde que as filhas dele se corromperam? Ele morou ali na região de Sodoma e Gomorra. E você conhece o relato bíblico depois, aqui no capítulo 18, vamos ver se é capítulo 19, tá? No capítulo 19, depois que Deus decide destruir Sodoma e Gomorra, né, as filhas de Ló, que haviam se corrompido pelas más influências, embebedaram o próprio pai e mantiveram relações sexuais com o próprio pai, com a desculpa de que não haviam homens na terra. Imagine, né? Uma desculpa esfarrapada. Então você vê o perigo da ganância, né? Ele tinha já bastante. Ele poderia ter dado ao seu tio a preferência, com certeza. Abraão tinha uma estrutura mental, espiritual mais forte que a de Ló. Se Abraão fosse para o outro lado, Abraão não teria sido afetado como ele e as filhas foram. Especialmente as filhas, não é? E Abraão, como sempre um homem de fé, foi para o outro lado, mesmo sabendo que aquelas terras não eram tão promissoras como as outras, mas ele sabia, né, que toda a fonte da sua riqueza, das suas bênçãos, era Deus. Abraão entendia um princípio, né, que não está escrito na Bíblia, obviamente, mas eu lembro que há muitos anos eu li um livreto intitulado assim: Floresça onde você está plantado. Então Abraão, ele tinha essa ideia, diríamos assim: aonde quer que eu esteja plantado, Deus vai me fazer florescer ali. Então a ganância de Ló é um exemplo de como não investir nos tesouros, em acumular tesouros no céu. Masterclass de interpretação bíblica. A Bíblia fácil de entender. Estude de uma forma simples e didática comigo e entenda textos difíceis. Compreenda e aplique a palavra de Deus na sua vida. Inscreva-se agora. Outra forma de não acumular tesouros nos céus é por meio do engano. E aí aqui nós temos a história de Jacó. Deus já havia dito, né, para Isaac, né, que Jacó seria o filho da promessa, mesmo que Esaú tivesse nascido primeiro. Esaú era o primogênito, então ele tinha direito à herança, a principal parte da herança, né? Só que Esaú não se demonstrou à altura da função de ser o filho da promessa. E aí Deus determinou que Jacó seria.
Só que neste momento, olha que interessante, Isaac, que também foi um grande homem de fé, deu uma vacilada. Ele pensava em dar a bênção da primogenitura para Esaú, porque Esaú era o preferido de Isaac, porém, Jacó era o filho preferido da mãe. E ao invés de confiarem na providência de Deus, eles decidiram resolver o problema com as próprias mãos. E aqui está um problema sério também, desculpe a redundância. Mas quando nós queremos resolver as coisas apenas do nosso modo, nós temos problemas. Eu já fiz muitas vezes isso, né? E hoje eu sei que o ideal é sempre nós colocarmos algo nas mãos de Deus antes de tomarmos uma decisão importante, né? E aí, para tentar ajudar, entre aspas, a Deus, a mãe de Jacó e ele conspiraram um engano, né? Fizeram todo um teatro para que Isaac pensasse que Jacó era Esaú, a fim de dar a bênção da primogenitura para ele. Só que o que acontece? Como consequência disso, Jacó teve que fugir, porque Esaú queria matá-lo. Logo após que o pai morresse, ele ia matá-lo. E como consequência disso, Jacó ficou fora de casa 20 anos e nunca mais viu a sua mãe, porque quando ele voltou, a mamãe já tinha falecido. Então, este é o problema de utilizar-se do engano. Mais cedo ou mais tarde nós vamos colher o preço. Leia essa história em Gênesis 32, né? Em Gênesis 27, na verdade. E aí depois você pode ler Gênesis 32 para aprender algumas lições também. Mas ao mesmo tempo, em Gênesis 49, né, também no capítulo 32, nós vemos que apesar de Jacó ter sido um enganador, esse tempo de 20 anos em que ele ficou longe da família, trabalhou, foi até explorado por seu sogro Labão, esses 20 anos serviram de lição. E quando ele tem um encontro real com Deus, e literalmente luta com Deus, ele estava com medo do seu irmão Esaú, e aí de repente Deus aparece numa forma humana, no que os teólogos chamam de teofania, né? Quando um ser celestial aparece, Deus, né, nesse caso, em forma humana, ele provavelmente achando que Esaú, ou algum soldado dele estava ali para matá-lo, ele luta com Deus até o amanhecer. E Deus permite aquilo para ensinar a ele uma importante lição, de que sempre que ele lutasse com Deus, ele sairia vencedor pela graça de Deus. E aí, ele foi perdoado. Jacó significava suplantador ou enganador. E aí Deus o chama de Israel, né? Um príncipe que lutou com Deus. E isso mostrou para Jacó que Deus o havia perdoado. E o perdão de Deus é tão completo que ele saiu pobre de casa, diríamos assim, teve que fugir, não pôde ficar com o que estava lá, não é? Mas ele voltou para Canaã muito rico. Por quê? Porque a graça de Deus, quando perdoa, ela também abençoa. Tá? Lógico que nós colhemos resultados dos nossos erros, mas Deus pode reverter esses resultados. Tá bom? E vamos para a última parte da lição, não é? Outra forma de obtermos, de acumularmos tesouros nos céus, né, é colocando Deus em primeiro lugar. E colocar Deus em primeiro lugar envolve muita coisa, tá? Mas especificamente, considerando aqui a história da lição, né, que é sobre Moisés, aqui em Atos 7:22, nós vemos de que maneira Moisés acumulou
tesouros nos céus. Tá? Eu não vou mencionar aqui os trechos do livro de Êxodo, né, onde retrata bem a história de Moisés, mas nesse sermão aqui de Atos 7, vamos ler aqui essa informação. E Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em palavras e obras. Então Moisés, de uma forma milagrosa, ele foi salvo, né? Se você não conhece a história dele, recomendo que leia ali no livro de Êxodo, tá? Nos primeiros capítulos. E Moisés, em consequência disso, ele foi criado, lógico, pela mãe, mas a mãe foi tida como uma ajudante. Você vai entender depois a história. Na verdade, ele se tornou filho, diríamos assim, por criação, da filha de Faraó, né? E aí o que acontece? Ele foi educado em toda a ciência do Egito, na arte da guerra e tudo mais, a arte entre aspas, né? Ele foi educado em tudo isso para ser um grande governador no Egito, né? Só que o que acontece? Ele teve fé suficiente para colocar Deus acima de qualquer função, cargo ou privilégio humano que o afastasse de Deus. E isso aqui traz uma lição muito preciosa para nós. O trabalho é uma bênção de Deus para nós. Mas se você perceber que o seu trabalho, a sua função, vão lhe afastar de Deus, ou até mesmo tirar a sua saúde, troque de trabalho, troque de função. Porque, como diz Jesus, não é? Aqui, ó, em Mateus, vamos ver aqui que texto, Marcos 8, 36 e 37, ó. De que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, perder a sua vida eterna, não é? Que daria uma pessoa em troca de sua alma? Então, se um trabalho, uma função, vai levar você à perdição eterna, a ser jogado no lago de fogo, castigado, depois destruído para sempre, não vale a pena. Né? Não vale a pena. Lembre-se que você pode florescer aonde estiver plantado, aonde estiver plantado. Assim como Abraão. Aparentemente você pode ir para uma direção em que não há tantas possibilidades de prosperar, mas com Deus, até no deserto, você pode se tornar uma bela planta, se você for regada pelo Espírito Santo. Então, foi isso que Moisés fez. A função que ele receberia no Egito, riquezas e tudo, naquele contexto não valia a pena, porque ele tinha que se afastar de Deus. Agora, se você pode ter uma função em que você adquire mais dinheiro, uma função na qual você pode prosperar e ao mesmo tempo manter-se fiel a Deus, uma benção. Agora, se não, prefira Deus, porque a vida eterna é muito para perdermos. Trocar a vida eterna por 30, 40 anos de trabalho é muita insensatez da nossa parte. Então escolhe um outro trabalho, uma outra função, e lembre-se também da questão da saúde. Lembre-se também da questão da saúde. O que adianta você trabalhar feito louco para guardar dinheiro e depois gastar boa parte desse dinheiro para se curar de uma doença? Não compensa. E aí vamos ler aqui, ó, Hebreus 11, 24 a 29, para você ver este grande exemplo de fé da parte de Moisés e que precisa ser aplicado, aceito na sua vida, para que você e eu também acumulemos tesouros nos céus. Hebreus 11, 24 a 29. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser aclamado como filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus
a desfrutar os prazeres que o pecado é capaz de proporcionar por curto período de tempo. Por amor ao Messias, julgou sua desonra uma riqueza, mais excelente que os tesouros do Egito, porquanto contemplava a gloriosa recompensa. Por meio da fé, abandonou o Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou, pois fitava aquele que é invisível. Por intermédio da fé, celebrou a Páscoa e fez a aspersão do sangue, para que o anjo destruidor não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Pela fé, o povo atravessou o Mar Vermelho como em terra seca. Mas quando os egípcios procuraram também atravessá-lo, morreram afogados. Então, quando Moisés coloca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, ele decide deixar todas as glórias da sua função promissora no Egito para não perder a vida eterna. Deus não quer que você saia do seu emprego, né? E que de forma irresponsável chute o balde, não. Mas Deus quer que você avalie, né? Avalie como Moisés, se onde você está realmente florescendo, tanto para esta vida quanto para a vida eterna. É isso que Deus quer que você faça. E portanto, lembre-se que quanto mais priorizamos a Deus e as coisas de Deus, mais acumulamos tesouros nos céus. Que Deus guarde a você, obrigado por sua companhia e até o nosso próximo estudo. A Masterclass de Interpretação Bíblica, a Bíblia fácil de entender. Estude de uma forma simples e didática comigo e entenda textos difíceis. Compreenda e aplique a palavra de Deus na sua vida. Inscreva-se agora. E amigos, eu tenho um recado muito importante para vocês. Eu vou realizar uma Masterclass de interpretação bíblica. Eu fiz este evento uma vez na vida, há alguns anos, e agora eu vou fazer de novo. Então, se você quiser participar, inscreva-se, vai aqui na descrição do vídeo, inscreva-se no link, coloque, quando você abrir esse link, você coloca ali o seu e-mail, seu WhatsApp, porque aí eu poderia avisar você com antecedência de quando será esta Masterclass. Eu estou preparando um e-book para dar a você de presente, então vai ser muito importante que você se inscreva para você não perder essa oportunidade de receber o aviso dessa nossa Masterclass. Você vai ler a Bíblia com outros olhos. Muito do que eu aprendi sobre interpretação bíblica eu quero passar para você. Tá? Então clica no link, se inscreve. Para mim vai ser uma honra poder ter a oportunidade de ajudar você a conhecer mais sobre hermenêutica, que é a ciência responsável pela interpretação do texto bíblico. Vá aqui na descrição, se inscreva, vou estar lhe esperando.